Bom, então nós vamos começar aqui com o módulo 3, nosso curso de investimento gratuito educa... com intuitos educacionais aí, né? E no módulo 1 a gente viu as definições iniciais dos conceitos fundamentais acerca de investimentos. No módulo 2 nós vimos juros simples aplicados a investimentos e alguns exemplos de juros simples. Também nós vimos algumas noções matemáticas que vão nos ajudar, que eu acredito que você tem que trabalhar, não é? E se você ainda tem algumas dúvidas sobre a matemática básica que cai aí no mercado financeiro, eu aconselho você buscar playlists e canais no YouTube para você fixar melhor essa matemática do zero, né? Então, você buscar aí matemática do zero, você já consegue aprender muito. Mas eu acredito que se você tem pelo menos uma base, né, de multiplicação, subtração e divisão, você consegue desenvolver bem aí aqui. Além do que, futuramente nós vamos não só trabalhar essa base manualmente, mas nós vamos utilizar também a calculadora. Além da calculadora, nós vamos ter alguns módulos específicos, né, em que nós vamos trabalhar juros simples, aplicados com inteligência artificial. Vamos trabalhar juros compostos com inteligência artificial e vamos trabalhar aí também tudo que for de investimento, nós vamos fazer um trabalho com inteligência artificial, justamente para colocar uma temática mais atual, né, e ter um curso mais focado aí nas atualidades, né, nas ferramentas atuais, porque não, hoje em dia você não precisa nem precisa de calculadora, você com um comando de voz pede para fazer todo um cálculo que muitas vezes seria complexo para fazer numa calculadora, mas aí a inteligência artificial faz rapidamente para a gente um comando de voz. Mas para fazer esse comando de voz, para fazer esse prompt, seria necessário a gente entender o que, que a gente está fazendo. E é por isso que nós estamos aqui. Então, no módulo 3, nós vamos ver aí juros compostos aplicados a investimentos, como nós estamos vendo aí. E qual o poder dos juros compostos? Os juros compostos representam uma das forças mais poderosas no mundo dos investimentos, que, diferente dos juros simples, os juros compostos são calculados não apenas sobre o capital inicial, mas também sobre os juros acumulados anteriormente. Esse é o segredo por trás do crescimento exponencial da riqueza e da base de todos os grandes patrimônios construídos ao longo do tempo. Albert Einstein uma vez disse, ou supostamente disse, os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. E neste modo você vai dominar completamente o conceito de juros compostos e suas aplicações práticas no mundo dos investimentos. Então, antes de iniciarmos, nós temos aqui a fórmula dos juros compostos, que é montante igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a n. Nós já vimos um pouco, né, em algumas aulas anteriores, essa questão do elevado, né? Posso até relembrar vocês que eu dei esse seguinte exemplo. 2 vezes 2, a gente pode escrever como 4, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Mas 2 vezes 2 pode ser 2 elevado a 2, que é uma maneira bonita de escrever. Porque se a gente tiver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso é igual a 16. Só que o que acontece? Eu posso escrever como 2 elevado a 4. Porque tem 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pronto. Então, o que, que seria 2 elevado a n? Seria 2 vezes 2 vezes 2. Aí, a gente continua quantas vezes a gente quiser, n vezes. Então, esse 2 aqui vai aparecer n vezes. Entendeu? Então, se n for 4, se n igual a 4, a gente volta para esse carinha aqui. Se n for 2, a gente volta para esse carinha aqui. Então, se n for 5, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E assim sucessivamente. Então, essa é a lógica por trás do n. Eu vou usar outra cor aqui. Vou usar esse vermelho aqui. Ah, beleza. Entendido isso, é importante que você anote. É importante anotar. Essa nota bem organizada fica bonitinho.
E tem outra coisa que nós vamos entender também. Por exemplo, se nós temos uma letra, a letra M, nós podemos escrever a letra M com índice 1, que é só uma maneira da gente marcar esse cara. Então, M1, aí você tem o M2, que seria o montante, né? Esse M seria o montante. Aí o M1 seria o montante 1. O M2 seria o montante 2. O M3 é o montante 3. O M4, montante 4. M5, montante 5. Então, o que acontece? Você tem esse sistema, você pode ter aí quantos montantes você quiser, né? Você não precisa ficar usando letras diferentes. Então, você tem um montante N, certo? Porque aí é o montante qualquer número. Pode ser o montante 1, montante 2, montante 3, depende do N. Se N for 6, nesse caso aqui, você vai ter o montante 6. Então, você pode ter quantos montantes você quiser. Então, anote isso aí também. E o capital é a mesma coisa. Você pode ter o capital 1, o capital 2, o capital 3 e até o capital N. Mas não precisa ser N. Pode ser o capital K, que aí o índice, em vez de ser N, vira K. Aí capital J, capital P. Então pode ser várias letras. Então o que acontece? Você vai ter aí, no caso dos juros compostos, você tem juros sobre juros. E como é juros sobre juros, o montante vai ser o quê? Montante vai ser igual a capital mais o capital vezes os juros, certo? Que vai ser o capital inicial. Esse aqui é o montante 1. Vai ser o capital inicial mais o capital vezes os juros. Só que o montante 2, aí tem outra coisa também. Você sabe que, ó, aqui tá capital mais capital vezes a taxa, certo? Vezes a taxa. Não é juros, não, é taxa. O que acontece? Você consegue colocar o capital em evidência. Lembra? Capital em evidência. De que maneira? Montante 1 vai ser igual a capital vezes 1 mais taxa. Beleza? Beleza? Então, o que acontece? Você vai ter o quê? Capital vezes 1, capital. Capital vezes a taxa, capital vezes taxa. Montante 1 igual a capital vezes 1 mais taxa. Só que o montante 2, ele não vai ser capital mais capital vezes a taxa. Por quê? Porque o capital, ele vai ser o montante 1. Então, vai ficar como? Montante 2 igual a montante 1 vezes 1 mais a taxa. Ponto. Que a fórmula de juros compostos, a fórmula inicial ela é até mais simples. A fórmula inicial dos juros compostos é montante é igual a capital vezes 1 mais os juros, certo? Que é o seu investimento mais a taxa, mais os juros. É o seu investimento mais juros. Só isso. Só que aí depois, quando você vai fazendo, vai acumulando. Então, o que acontece? O montante 2 não vai incidir sobre o capital, vai incidir sobre o montante anterior, né? Então, esse montante vem para cá. Certo? Certo. Aí o montante 3 não vai incidir sobre o montante 1 e nem sobre o capital, mas incide sobre o montante 2. Então, o montante 3 vai ser o montante 2 vezes 1 mais I. Porque o montante 2 vai ser como se fosse o capital inicial do montante 3. O montante 1 vai ser como se fosse um capital inicial do montante 2. E o capital inicial do montante 1 é o capital inicial. Então, juros em cima de juros, tá vendo, né?
Só que o que acontece? O montante. Aí você pode fazer isso, ó, o montante 4. Fazer o montante 4. É igual ao que? Ao montante 3, que é o capital inicial do montante 4, mais vezes 1 mais a taxa. E aí você pode fazer isso para o montante 5, para o montante 6, para o montante 7, certo? Então o que acontece? Quando você faz isso, não é aí vai fazer isso n vezes. Então o montante n vai ser igual ao quê? Ao montante n menos 1 vezes 1 mais a taxa. Então é isso. Ah, só que se eu fizer isso mais uma vez, né? Se eu fizer isso mais uma vez, vai ficar o montante n mais 1 é igual a montante n mais vezes 1 mais a taxa. Aí aqui vem o pulo do gato, certo? Porque, ó, aqui nesse M4, o M4 tá aqui, ó, dentro da reticência. E aqui tem o M5, certo? Aí tem o M6, o M7, M8. Aí quando entra no N, esse N-1, ele tá aqui na reticência também, né? Tá aqui nesses 3 pontinhos. Tá aqui tem os 3 pontinhos. Porque eu não escrevi, porque não tem como escrever, né? Vou escrever todos. Então o que acontece? O que é que eu vou fazer? Olha o pulo do gato. Eu vou pegar todas as equações e vou multiplicar elas. Vou multiplicar tudo. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar. Deixa eu só apagar aqui. Só apagar aqui. E reescrever só esse comecinho, tá? Vou apagar esse aqui. E vamos pegar esse carinha aqui, ó. O M1, ó. Esse carinha aqui. Vamos puxar ele para cá, certo? M1 é igual a capital vezes 1 mais taxa. Show. Agora vamos apagar esse carinha aqui. Vou apagar esse carinha aí, né? Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Nossa. Vou multiplicar todas essas equações. De que maneira? Vou multiplicar o cara que está antes da igualdade, aqui, ó. Antes da igualdade, ó. Todos eles vão ser multiplicados. E vou multiplicar os que estão depois, ó. Estão depois. Certo? Aí o que que vai... Só que o que acontece? Quando eu multiplicar, vai ficar mn mais 1 vezes mn vezes M4, M3, M2, M1. E o uso da reticência. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó, M vezes N mais 1 vezes MN. Aí, vezes reticência, que são todos os caras que estão aqui dentro, vezes. Aí, o M4. E por que eu boto essa reticência? É só para resumir. M3, M2 vezes M1. Que é igual. Aí, eu boto todos esses caras aqui, ó. Certo? E essa taxa também, que é 1 mais taxa, 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 1 mais taxa. Só que o que acontece? Lembra da regra lá que eu botei, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 3, que é uma maneira bonitinha de escrever, certo? Então lembra disso.
Então, o que que a gente vai fazer? Vamos multiplicar primeiro esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, ó. Mn, Mn-1, Mn-2, aí M3, M2, M1. E o capital. Então, vai ficar igual ao seguinte. Mn vezes Mn menos 1. Aí tem uma reticência, né? Que são os caras que estão lá dentro, que são todos os caras que a gente conhece, mas que não precisa escrever tudo só para, né, ficar escrevendo. M3, M2, M1 vezes 1. Calma lá que eu escrevi o 1 errado. Mais a taxa. Aí, quando eu vou multiplicar 1 mais a taxa, que são esses caras aqui, ó, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, aí tem os três pontinhos, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa. Como ele é igual, eu posso só botar o índice, igual eu fiz aqui, ó. Então, tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, M, N mais 1. Porque, ó, N mais 1, N. Aí, 4. Ó, presta atenção. No 1, você tem 1. No 2, você tem 2. No 3, você tem 3. No 4, você tem 4. No N, você tem N. No N mais 1, você tem N mais 1. Então, vai ser o quê? 1 mais a taxa elevado a N mais 1. Pronto. Então, em vez de eu escrever essa multiplicação aqui, eu boto só escrevendo bonitinho, sabe? Pronto. Aí vem o outro pulo do gato. Qual? Você tá vendo que desse lado aqui, ó, você tem o M1, que é o montante. E você tem o M1, que é um montante também. Então, se eu dividir dos dois lados, igual a gente fez nas aulas passadas, se dividir dos dois lados, não muda a igualdade. Então, meio que vai anular esse com esse. E se você tem um M2 também dos dois lados, você pode dividir por M2 dos dois lados, que não vai modificar a igualdade. Então, você pode anular esses dois. Então, imagina que eu estou dividindo dos dois lados por M1, estou dividindo dos dois lados por M2, dividir dos dois lados por M3. Aí o M4 tá onde? Tá aqui, ó, dentro da reticência. Imagina que ele tá aqui, ó. O M4 tá aqui, ó. M4. Tá dentro dessa reticência. Só que a gente não escreveu porque senão ia ficar muito comprido. A linha ia ficar muito comprida. Então, M4 dividido por M4 igual a 1 e M4 dividido por M4 igual a 1. E você tem o Mn-1 também tá aqui, ó, dentro da reticência aqui, ó. Tá aqui dentro da reticência. Então, ele morreu. E o Mn também tá aqui, ó. Então, dividido dos dois lados também. Vai sobrar o quê? Mn mais 1 é igual a... Ah, e tem um capital também, né? Que eu esqueci, ó. Capital aqui, ó. Quando eu multipliquei, tinha um capital também, né? Então, o capital tá aqui, né? Que quando você multiplica, ó, Mn menos 1, Mn menos 2, aí vai, M3, M2, M1 e o capital. Então, o capital também tá aqui. Só que o capital não tem dos dois lados, só tem de um, então eu não vou dividir. Então, vai ficar o quê? Mn mais 1 é igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a n mais 1. Aí você percebe o seguinte, ah, mas não é m, não é n mais 1, é n, né? Aqui, ó, que ele escreveu, ó. Aí você pensa comigo, se o n mais 1 aqui também é n mais 1, se eu diminuir um dos dois lados, não vai modificar. É como se eu tivesse feito até o n menos 1. Então, esse aqui é o n mais 1, mas eu posso escrever o seguinte, ó. M, n igual a capital vezes 1 mais 1 elevado a n. Entendeu? É só porque eu fiz a conta para frente aqui, ó. Mas se eu tivesse feito a conta um pouco para trás, daria a mesma coisa. Só que eu fiz aqui só para mostrar como é que é justamente isso aqui, ó. Aí, ó. Então essa é a demonstração da forma. Pronto. Então montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevada a n, que é n vezes 1 mais taxa elevada a n,
É 1 mais taxa, vezes 1 mais taxa, vezes 1 mais taxa, vezes 1 mais taxa, vezes 1 mais taxa, N vezes. Então, você pode acompanhar devagarzinho e escrever bem organizado no seu caderno essa questão, né? Aí, entendendo que a gente pegou todas essas equações e multiplicou elas, tá? Multiplicou elas. Então, já, se quiser, eu vou pausar o vídeo aqui, né? Se você quiser pausar o vídeo, né? Dá 3 segundos para você pausar o vídeo, para você conseguir escrever. Ou então você vai escrevendo no seu ritmo aí, né? Mas eu vou limpar a tela, então vou limpar a tela agora. Limpei. Pronto. Aí, se você tiver dúvidas sobre como é que eu multipliquei aquelas equações, basta você pensar assim, ó. Você tem x é igual a vezes b. E aqui você tem y, que é igual a c vezes d. Aí, se você multiplicar essas duas equações, vai ficar o quê? X vezes y é igual a B, C, D. Foi o que eu fiz lá. Você multiplica os lados, entendeu? Então, você multiplica esse lado e multiplica esse lado. Foi o que eu fiz lá. Porque a igualdade é mantida. Você mantém a igualdade, certo? Claro que você tem que obedecer às regras de distribuição, todas as regras da matemática, beleza? Então, show de bola. Então, essa aí é a fórmula dos juros compostos. Conseguimos demonstrar. Essa daí é a fórmula dos juros compostos. Graças a Deus eu consegui, né? Aí, conceito de juros compostos. Os juros compostos são juros calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados do períodos anteriores. Então, é o famoso juros sobre juros. Quais são as características principais? O crescimento exponencial do capital, juros que incidem sobre o capital mais os juros anteriores, e o efeito bola de neve, ou capitalização. Quanto maior o tempo, maior o impacto. É a base de todos os investimentos de longo prazo. E o reinvestimento automático dos rendimentos. Então, você tem o efeito bola de neve. Você tem capital, aí depois aqui você vai ter capital mais os juros, aí capital mais juros e mais juros e tem crescimento exponencial. E a fórmula fundamental nós já vimos. Aí para você saber os juros vai ser o quê? Montante menos capital inicial. Que a gente já viu essa questão, né? Juros, por definição, é montante menos capital inicial. E o montante nos juros compostos é igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a n, que é o n períodos. Então, se a taxa for em meses, o período vai ser em meses. Se a taxa for em anos, o período vai ser em anos. Se a taxa for em décadas, o período vai ser em décadas. Então, é assim. Aí você vai ter os juros simples versus juros compostos. Juros simples ele possui um crescimento linear. Os juros sempre sobre o capital inicial e é uma progressão aritmética. Então você pode ver aqui, ó, o juros simples em rosa, ele cresce como se fosse uma linha, ó. Cresce reto. E nos juros compostos tem um crescimento exponencial, que é os juros sobre o capital mais juros, que é uma progressão geométrica. Então você percebe ó, que ele começa igualzinho ao juros simples e depois ele vai crescendo. Ó, que é juros sobre juros. Comparação das fórmulas. O juros simples ele tem um montante que é igual a capital mais capital vezes taxa vezes tempo. E o montante vai ser capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Enquanto no juros compostos é capital vezes 1 mais taxa elevado a n, que é o número de períodos. E aqui é o cenário, né? O cenário de R$ 10.000 a 10% ao ano pelos anos. Ó. Tem 20 anos, o cara está com quase 70 mil, enquanto que no juros simples o cara chegou a R$ 30.000 aqui. Ó. Essa é a diferença. E a fórmula a gente já conhece, né? O montante, o valor final, após a aplicação de juros compostos, é o capital inicial mais todos os juros acumulados. O capital é o valor inicial investido. A taxa de juros por período é expressa na forma decimal.
E o número de períodos é a quantidade de períodos que os juros serão aplicados, que são meses ou anos, ou décadas, trimestres. Então, essa aí é a decomposição da fórmula, né? Você tem o capital, aí você tem o fator e os períodos. No caso, o período aqui seria o tempo, né? E você tem as fórmulas derivadas, que a gente vai demonstrar também. Você tem os juros, que é igual a montante menos capital. Show de bola, a gente já sabe disso há muito tempo. O capital, que é o montante dividido por 1 mais taxa elevada a n. O I, que é a taxa, vai ser montante dividido pelo capital elevado a 1 dividido por n menos a taxa. E o tempo vai ser n igual a log de m dividido pelo capital dividido por log de 1 mais taxa. Então, o que acontece? Vamos começar aí a demonstração da forma do capital. Que maneira? Vamos dar uma olhada. Tem exercício resolvido, cálculo da taxa de juros compostos. Você tem a fórmula aí, né? Aqui é o investimento básico, utilizando a fórmula. E aqui são as fórmulas derivadas. Mas antes da gente demonstrar a fórmula do capital, vamos ver esse exemplo prático. Só olhar que horas são. Nesse exemplo prático 1, nós temos um investimento básico, que é um cenário fictício de investimento, né? Uma suposição de investimento, em que João investiu R$ 5.000 em um CDB que rende 12% ao ano com capitalização anual. Quanto ele terá após 3 anos? Então, você tem o capital, que é igual a R$ 5.000, a taxa, que é igual a 12% ao ano, ou 0,12, o tempo, que é em 3 anos, e o montante, que é o que ele quer encontrar. Aplicando a fórmula, montante igual a capital vezes 1 mais taxa elevada a n, nós vamos ter que montante igual a 5.000 vezes 1 mais 0,12 elevado a 3. Certo? Então, quando você faz na calculadora, eu vou mostrar aqui a calculadora. Vou mostrar aqui a calculadora. Aí, calma. Então, você tem a calculadora, certo? Aí ele falou o seguinte, que nós temos 5.000 reais, 5.000, que é montante igual a capital, que é 5.000 vezes 1, mais a taxa. A taxa ele diz que é 0,12. E esse 1 mais a taxa é elevado a n, e n ele disse que era 3. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Tá vendo esse x? Aí tem um y em cima. Esse é o elevado. Então, se eu fizer, ó, ele põe esse símbolo aqui, que é um símbolo de elevação na matemática. Aí, o que acontece? A gente já viu esse símbolo, já expliquei ele. Quando você bota 3, vai ser 1 mais 0,12 elevado a 3. Pronto. Então, deu 5.000, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, elevado a 3, que dá 7.024,64. E o cálculo que ele deu, 7.024,64. Obviamente, o que é que você vai fazer? Você não vai fazer isso na mão. Não tem como. Então, você faz na calculadora mesmo. Então, você tem que lembrar de usar isso aqui. Aí, dependendo da calculadora do seu celular, você tem que ver como é que funciona. Mas, normalmente, é esse símbolo aqui, tá? Pronto. Então, tá aí o cálculo, né? A gente já fez a continha, é só aplicar a fórmula e fazer a continha na calculadora. Só que a gente pode utilizar hoje em dia a gente pode utilizar a inteligência artificial. Então eu vou mostrar a inteligência artificial fazendo também, ó. Então, por exemplo, temos aqui o chat GPT e a gente vai só fazer esse exemplo e a sala vai acabar. Então, assim, ó,
Vou botar aqui em juros compostos, temos capital, aí bota igual a R$ 5.000, aí taxa de 12% ao ano, vou botar A.A, e nós vamos ter aí 3 anos. Qual o montante? Mas você pode também, em vez de ser digital, você pode falar, né, no microfone. Então, vamos botar aí, ó. E ele calcula pra gente, ó. Olha aí de novo. 7.024,64. Agora eu vou fazer o mesmo problema, só que em vez de eu, né, de eu digitar, vou falar para ele, ó. Vou permitir aqui. Alô, tá me escutando? Olha aqui a minha voz saindo. Nós temos aí em juros compostos o capital que é igual a R$ 5.000, uma taxa de 12% ao ano, 3 anos. Qual vai ser o montante? Tô te escutando sim, meu nobre. Aí, ó, bora fazer essa conta rapidinho. E fez a conta rapidinho, 7.024,64. Então, hoje em dia, você não vai nem precisar usar a calculadora, basta você saber o que, que você está calculando e trazer as informações direitinho para o ChatGPT que ele calcula para você. E pode ser para o Gemini, pode ser para o Copilot. Vamos usar o Copilot do computador, certo? Vamos usar aí o Copilot. Então, nós temos aí deixa eu- cadê o Copilot, cara? Eu consegui colocar aqui o Copilot no navegador e a interação que a gente vai ter é a mesma. Em juros compostos, mas pode ser qualquer inteligência artificial, temos capital inicial de 5.000, taxa 12%, aí tem que botar ao ano e 3 anos. Qual o montante? Então, com inteligência artificial fica bem mais fácil, né? Já calculou aí, pá, pá, bateu 5.024,64. Então aí você fica bem mais simples, não precisa nem de calculadora. Você precisa entender o que, que você está calculando. Interessante que você inicialmente faça na calculadora para você ter o domínio, mas basicamente é isso. Então nós vamos ficar aí para a próxima aula. Até mais.